Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por essa semana que se inicia. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, nossas famílias, abençoa todo o nosso trabalho, o estudo, que nós possamos nesta semana te servir, levando a tua palavra às pessoas que estão à nossa volta. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, que diz assim: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não vemos, então esperamos com paciência. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já fez algum tipo de comida? Alguma vez você errou a quantidade de ingredientes e estragou a comida? Por exemplo, colocou sal demais, açúcar demais, não colocou fermento. Um erro, de vez em quando, compromete toda a receita e o resultado do que você planejou, estragou a comida. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para nós hoje. Ele diz assim: Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Esta revolta contra Deus que o ser humano fez lá no início, deixando de lado a palavra de Deus e querendo fazer a sua própria vontade, querendo ser uma coisa que não poderia ser Deus, trouxe desgraça, sofrimento e morte, não somente para o ser humano e sua descendência, mas sobre toda a criação de Deus, sobre todo o universo, diz Paulo. A natureza sofre hoje pela ganância do ser humano. Animais são tirados da natureza para serem colocados em coleiras e gaiolas para o ser humano ficar apreciando-os. Rios e matas são mortos porque o ser humano explora até destruí-los completamente. O ar que respiramos está envenenado pela poluição que o ser humano produz para ganhar dinheiro. Paulo diz: Pois o universo se tornou inútil por causa do pecado, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Por isso o apóstolo Paulo diz que a criação de Deus geme, sofre e espera ansiosa o dia em que Cristo vai voltar em glória e vai libertar a criação do pecado e da maldade e fazer
tudo novo e perfeito. Paulo diz: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Na verdade, a salvação da humanidade já foi feita por Cristo na cruz. Como diz 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Lá na cruz, Deus mostrou o quanto nos ama, pois Ele não achou que fosse demais entregar o seu próprio Filho ao sofrimento terrível e eterno no inferno pelos pecados da humanidade toda, para que todos os pecados cometidos por todos os seres humanos tivessem a punição exigida pela justiça de Deus e assim todos ficassem livres da condenação eterna. Como diz 1 Pedro 3, 18, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Assim, toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e como fruto dessa fé, vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, recebe o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Mas ainda continuamos vivendo neste mundo mau, injusto e contaminado pelo pecado, que também está dentro de nós, em nossos desejos e sentimentos errados. Juntos com a criação de Deus, nós gememos por causa dos sofrimentos e maldades que existem no mundo. O apóstolo Paulo coloca algo novo e muito importante. Ele diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Paulo diz que nós sofremos neste mundo, ainda mais como cristãos, pois o mundo todo vive com valores, princípios, moral que são radicalmente contra o que Deus nos diz em sua palavra. Muitos cristãos são perseguidos por sua fé em vários países deste mundo nos dias de hoje. Paulo diz que nossa esperança como cristãos é que um dia Jesus Cristo voltará em glória e nos levará ao novo céu e nova terra, onde não haverá mais pecado, sofrimento, dor e nem morte. Muito linda, consoladora e animadora a afirmação de Paulo no texto, quando diz: porém existe uma esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Muitos acham que, por serem cristãos, não vão ter problemas, dificuldades e aflições, não ficarão doentes, e se ficarem doentes, Deus vai curá-los de maneira milagrosa. Vão ter uma vida próspera, abundante e rica materialmente. Jesus não falou isso. Ele disse em João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo hoje diz que no mundo nós cristãos gememos por causa dos sofrimentos e injustiças, mas tem uma esperança, a vida eterna nos céus. Paulo diz: pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Paulo termina o texto dizendo que nós cristãos, mesmo sofrendo neste mundo, precisamos ter a esperança da vida eterna com Cristo. Mas devemos saber também que precisamos ter paciência, pois o que demora para nós é o tempo certo de Deus. Nesta esperança e paciência, nós não ficamos de braços cruzados. Neste mundo, nós adoramos, servimos, buscamos a Cristo continuamente na meditação da sua palavra, na oração, no participar ativamente da igreja e vivemos uma vida comprometida e consagrada com Deus. Assim, estimado irmão e irmã,
Tenhamos consciência de que a nossa vida neste mundo é passageira e podemos passar por aflições, mesmo como cristãos. Mas Jesus prometeu e Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. E um dia nós estaremos com Cristo no céu. Tenhamos esperança e paciência em Cristo, na palavra de Deus, na oração e juntos da igreja, para que estejamos preparados e prontos para o nosso encontro com Cristo. Tito, no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 11 e 14, diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque se hoje nós estamos aqui iniciando essa nova semana, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Continua, ó Deus, cuidando de nós. Mesmo neste mundo mau, injusto que nós vivemos, que nós continuemos firmes em nossa fé, em nossa esperança e amor, te servindo com o melhor daquilo que somos e temos, e falando de Cristo para as pessoas, que nós aguardemos com paciência, mas trabalhando, até o dia em que nos encontrarmos contigo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.